Eduardo Araújo, o Evangelho em Gotas. Jesus caminhava com seus discípulos quando de repente ele os surpreende com uma pergunta. Ele pergunta: quem o povo acha que o Filho do Homem é? E pergunta: e vocês? Quem vocês acham que o Filho do Homem é? Jesus já caminhava há quase 2 anos no seu ministério, ali com os seus discípulos, mas ficou a pergunta. Quer saber a resposta? Fica até o final, deixa teu like, o teu tá legal, faz tua inscrição em nosso canal para estar recebendo toda semana um vídeo devocional como esse. O teu comentário é muito importante para a gente, então deixa teu comentário aí para a gente, vai ser muito importante também. E o compartilhamento com os amigos, com a família. Ajuda o canal a levar essa palavra para mais pessoas. Jesus chegava à cidade de Cesareia de Filipe com os seus discípulos e já vinha de uma caminhada já de quase 2 anos do seu ministério, onde por esse caminho encontrou muitas pessoas que ali acreditavam nos seus milagres, que ali seguiam e gostavam de estar próximo daquela multidão que o acompanhava, mas também se deparou muitas vezes com aquele grupo de religiosos que o tempo todo fazia oposição, o tempo todo estava querendo tentar provar que ele não era o Messias. Mas aqueles caminhavam com ele já há quase 2 anos do seu ministério, 1 ano e meio, 2 anos do seu ministério. Aqueles ali tinham visto os seus milagres, visto o que Jesus estava fazendo aqui no seu ministério. Ainda assim, Jesus surpreende aqueles homens com uma pergunta. Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Está lá em Mateus 16, no versículo 13. E ele faz a pergunta e interroga aqueles homens. Paramos para refletir um pouco. Aqueles homens caminhavam com Jesus, aqueles homens acompanhavam ele no seu ministério, aqueles homens viam tudo o que Jesus tinha feito. Hoje, nós temos a nossa caminhada. Caminhamos, vivemos o nosso dia a dia, a nossa vida cotidiana, conhecemos muitas pessoas, convivemos com muitas pessoas, vizinhos, família, igreja, trabalho, convivemos com muitas pessoas. Mas o que essas pessoas acham de mim e de você? A pergunta é: o que essas pessoas verdadeiramente pensam ou acham de mim e de você? O que o nosso caminhar, o que a nossa jornada, nossa caminhada até aqui tem trazido de reflexão para estas pessoas, tem trazido de entendimento para essas pessoas, o que elas têm entendido quem nós somos, o que elas têm entendido o que fazemos, o que pensam de nós, como essas pessoas nos veem no nosso dia a dia, na família, no trabalho, nas nossas vizinhanças, em casa, como nós temos agido, como nós temos vivido, qual tem sido o nosso testemunho. Será que temos sido conhecidos como a mesma pessoa em casa, no trabalho, na família, na igreja, na vizinhança? Precisamos refletir o que pensam de nós, mesmo nos olhando sempre, todos os dias, o que tem as pessoas pensado de nós? E Jesus faz essa pergunta. E aqueles homens trazem a resposta. Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Mas por que João Batista? Porque João Batista, ali, quando estava anunciando o arrependimento e o reino dos céus, assim era como Jesus fazia. Sabe, com segurança, com intrepidez,
demonstrando que as pessoas deveriam se arrepender, mostrando para que entrasse no reino dos céus precisariam se arrepender. E ali o rei Herodes, lembrando de João Batista, quando muitas vezes o confrontou, viu Jesus vindo agora e fazendo isso. Então ele começa a declarar que ali seria o novo João Batista, seria João Batista em outra pessoa, que ali Jesus era a reencarnação de João Batista. Isso são palavras de Herodes, e ali aquilo vai passando para o povo. Então, assim como João Batista fazia, ali Jesus chegou e também atemorizou Herodes com o confronto da verdade. Outros diziam, Elias. Por que Elias? Porque Jesus agia, ali não temia a ninguém. Jesus agia ali mostrando o seu poder, a sua intrepidez, como Elias fazia. Também porque havia uma profecia em Malaquias, onde para os judeus retornaria antes do fim de tudo. Outros dizem que é Jeremias. Por quê? Porque Jeremias era um profeta do sofrimento, e muitos associavam o sofrimento de Jesus ali com Jeremias, ou outros profetas. Uns diziam que eram outros profetas que estavam assim voltando, retornando ali na pessoa de Jesus. Queridos, somos o tempo todo observados, onde nós estamos, aonde vivemos, o que fazemos. Somos observados, somos exemplo ou não. Precisamos entender que temos uma responsabilidade. Então, passado esta primeira pergunta, Jesus vem com uma segunda pergunta, um segundo confronto àqueles homens. Ele simplesmente pergunta: e vós? Quem vocês acham que o Filho do Homem é? E assim, ali Pedro, representando aqueles que ali estavam, levanta-se e diz: Tu és o Filho de Deus verdadeiramente. Tu és o Messias. Nós temos visto isso, nós temos acompanhado e temos visto as maravilhas, a salvação, tudo o que tu tens feito verdadeiramente. Sabemos que tu és a verdade. Tu és aquele que veio para salvar o mundo. Então Jesus responde: Pedro, tu és um bem-aventurado. Pedro, tu és feliz. Tu és feliz porque não veio de ti essa verdade. Porque essa iluminação, esse entendimento não veio de ti, não veio do homem Pedro, não veio da carne nem do sangue. Essa iluminação veio do próprio Pai, do próprio Deus para a tua vida. Tu és um bem-aventurado, Pedro, porque tu... E é o que precisamos entender. Precisamos não só caminhar, ver as coisas acontecendo, mas precisamos entender essa verdade, pois é essa verdade que vai trazer a mudança. Essa verdade trouxe a mudança para aqueles homens que ali estavam, aqueles homens que caminhavam com Jesus. Eles entenderam e tiveram uma mudança. Aqueles homens foram felizes, e assim eu e você seremos bem-aventurados quando decidirmos ir por esta verdade, entender esta verdade, porque só quem pode nos fazer entender essa verdade é o próprio Deus. Então, no versículo 18, Jesus diz: Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quem é essa pedra? A pedra é a confissão de Pedro. Quando ele diz: Tu és o Deus vivo, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo. Essa é a pedra. A pedra é a confissão que Pedro está fazendo naquele momento, o entendimento de que só Jesus pode salvar o mundo.
Pois Jesus diz, isso não vem da carne nem do sangue. Ele disse para Pedro, veio direto de Deus, veio direto do Pai. Então, a confissão que Pedro faz naquele momento é a pedra. Ela é a pedra, a confissão dele e Jesus. E o que Jesus diz que eu edificarei a minha igreja? Quando Jesus fala que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ou seja, sobre esta confissão que Pedro fez, ali serão muitas vidas alcançadas, encontradas. Ali será rebanhado um povo, onde esse povo estará fazendo esse Ide de Jesus, onde esse povo estará se unindo, se juntando para levar essa mensagem, o próprio Evangelho, a palavra, a salvação. Então, essa é a pedra, edificará a igreja, fortalecerá a igreja. Através dessa mensagem, através desse entendimento, é que a igreja de Jesus vai estar avançando. E o próprio Pedro fala na sua primeira carta, cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus levantou com grande valor. A pedra, Jesus, a confissão de Pedro aponta para essa pedra. Ele é a pedra, Jesus. E nós podemos ver no versículo 22 do capítulo 16 de Mateus, que o próprio Pedro, aquele Pedro, o iluminado, aquele o qual Jesus diz não veio de ti, não veio da tua capacidade, da tua inteligência, não veio da carne nem do sangue, veio de Deus, aquele próprio Pedro, que ali estava sendo exaltado por Jesus naquele momento, ali sendo um bem-aventurado, aquele próprio Pedro mais na frente, quando Jesus vai falar que tem que ir ser morto, crucificado, ele diz, não, mestre, tu não podes fazer isso, não podemos deixar que isso aconteça. E Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás. O Pedro homem, como nesse Pedro a igreja de Jesus pode ser edificada? A pedra é Jesus, entenda isso. E quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, as pessoas às vezes pensam, né? Ixi, é um ataque das trevas. O demônio sai ali, vem sentado no seu dragão, voando ali com um monte de dragão atrás, um monte de demônio voando com asa e vai atacar a igreja e ali a igreja vai vencer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é isso, querido. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quer dizer que a morte nunca vai poder vencer. A morte não vai vencer a mim, não vai vencer a você. A morte não vai vencer-nos porque não venceu a Jesus. A morte não prevalecerá. Isso quer dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós estamos debaixo da cobertura do Deus vivo. Jesus está em nós e o inferno não prevalecerá contra a minha e contra a tua vida. E no verso 19 ele diz a Pedro, te darei as chaves dos céus. E o que for ligado na terra será ligado no céu. Mas que chaves são essas? Como muitos gostam de botar, né? São Pedro com um chaveiro pendurado. Mas que chaveiro é esse? Que chave é essa? Tem uma chave para abrir, para entrar no céu e para fechar, para entrar e para sair? Sim, querido. A chave é a confissão de Pedro. A chave, quando Pedro confessa, o céu se abre. Quando eu e você confessamos e entendemos essa verdade, o céu se abre. O céu se abre para entrarmos. Quando Pedro diz para Jesus, Jesus, tu és o Deus vivo, o Filho de Deus, as portas do céu estão se abrindo. Quando aqueles outros homens dizem, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, as portas do céu estão sendo fechadas.
Então a confissão de Pedro é a chave que abre o reino dos céus, o reino daquele rei que veio para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Então todas as vezes que nós confessamos esse Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nós entregamos nossa vida para Ele, a chave do céu abre as portas. E nós entramos e ali temos a vida eterna e o meu e o teu nome está sendo escrito no livro da vida. E o ligar no céu será ligado na terra. Ligar, desligar, nessa palavra, nesse contexto, está falando do desligar-nos dos nossos pecados. A porta é aberta no céu quando eu o confesso. Nesse momento eu me desligo dos meus pecados. Eu me desligo daquela minha vida. Eu me desligo do que eu fazia e que hoje não devo mais fazer. Eu me desligo dos meus pecados quando eu confesso e a porta do céu é aberta. E aí eu sou uma nova criatura. E aí eu recebo mudança na minha vida. Desligado na terra os pecados, desligado do céu, vida eterna. Chave aberta pela confissão que Pedro fez a Jesus. Em Mateus 18, no versículo 15 a 20, Jesus dá essa mesma autoridade que ele estava falando para Pedro, talvez para Pedro não se achar muita coisa, aí Jesus mais na frente dá a mesma autoridade para os outros, quando ele diz assim: quando o teu irmão pecar contra ti, chama ele no secreto. Se você ali na sua conversa convencê-lo, você ganhou o seu irmão. Se não, 2 testemunhas. Se não resolver, leve até a igreja. Se não resolver, considere-o pagão, publicano, pecador. Ali, Jesus, logo depois desta mensagem, ele diz: e tudo o que ligardes aqui na terra será ligado no céu. Ali ele já não estava mais falando para Pedro como um representante daquele povo que ali estava. Ali ele já estava falando para a igreja, para mim e para você. A chave é ele. Só o arrependimento dá a entrada, o passaporte para entrar no reino dos céus. E quando eu uso esse passaporte, como Pedro usou a primeira vez que ele usou essa chave, lá em Pentecostes, Pedro usou a chave, ali foi aberto o reino dos céus, houve arrependimento, e quantas pessoas ali foram salvas. A chave que abre o reino dos céus é a palavra de Deus, é Jesus, é a palavra da salvação, do arrependimento. Essa é a chave que abre o reino dos céus e que hoje, assim está para mim e para você. E depois disso, Jesus foi preso, torturado, morto, ressuscitou. As chaves foram ali abrindo os céus. E ali Jesus depois aparece para aqueles homens e ali os envia com essa mensagem, os envia cada um com a chave na mão. Para quê? Para anunciar o reino de Deus, a salvação, para abrir a porta para aqueles que estão lá fora perdidos, aqueles que não conhecem, aqueles que apenas viram e ouviram falar, mas que nunca viveram. E essa é a minha e a tua função. É com essa chave que nós vamos assim levar estas pessoas a encontrar essa alegria, aquela alegria que Jesus disse que Pedro, tu és feliz, Pedro, tu és um bem-aventurado, eu sou um bem-aventurado, você é um bem-aventurado, e precisamos levar essa bem-aventurança para muitas pessoas. E o que essa mensagem tem a ver comigo e com você? Precisamos entender a verdade de Deus, precisamos entender a verdade
Precisamos entender quem abre e fecha o reino dos céus. Precisamos entrar com a chave, abrir, entrar neste reino. Precisamos nos desligar na terra e nos desligar no céu dos nossos pecados. Precisamos entender que temos uma missão. Precisamos entender que precisamos ser uma pessoa só, em casa, no trabalho, na igreja, na família, por onde andar. Eu preciso ser a mesma pessoa, eu preciso estar com aquela chave na mão, eu preciso ali mostrar o reino de Deus para estas pessoas e que eles entendam que eu faço parte desse reino de Deus, que eu faço parte dessas pessoas que estão ali lutando para edificar a igreja de Jesus. E essa é a minha e a tua função aqui na terra. Que possamos entender o ID, que possamos ali estar com Jesus, como ali aqueles homens estavam na nossa caminhada do nosso dia a dia. Eduardo Araújo com mais um vídeo devocional aqui no seu canal, o Evangelho em Gotas. Deixa o teu comentário, faz o teu like, faz a tua inscrição e assim compartilha essa chave para outras vidas.